Vamos. Reunião de estudo da Revista Espírita, dia 1º de maio, sábado às 9, a Gênese orgânica. Relembrou-se da atuação de Eurípides Barçanufo, cujo aniversário ocorria na data da reunião, que mesmo sem a formação em medicina, atuava, mediante sua potência fluídica, em atividades de cura, com a lembrança, inclusive, de que a sua equipe participa de nossos estudos. Adolfo relembrou que as curas mediúnicas que ocorrem em modo instantâneo e pontual, como os casos de intervenção do médio João Berbel, são muito raras, sendo que, de modo ordinário, essa mediunidade se apresenta com a manifestação mais gradual, com a intervenção de um grupo de médiuns de uso mais prolongado do tempo, sendo o passe aplicado com 15 minutos até 1 hora de duração, de 15 dias a 3 ou mais meses, dependendo do caso. Ou seja, a mediunidade curadora é diferente do passe tradicional, pois ela exige uma constância e temporalidade maior, com a realização diária e duração prolongada. Mencionou-se inclusive o caso da Bianca Marsico, que participa deste grupo, que está com câncer de mama e que está experienciando esse tipo de passe com a irradiação realizada à distância. Adolfo relembrou ainda que em nosso grupo ele próprio e a colega Lívia Hernandes, que já desencarnou, e agora a Bianca, passaram por processo de câncer. Adolfo, inclusive, relembrou que essa é uma oportunidade do grupo colocar em prática os ensinamentos que foram estudados até o momento. Patrícia levantou a questão do estudo sobre passes fluídicos em chakras, o que foi debatido que o vocábulo não consta na Revista Espírita, o que, no entanto, não impede que sejam estudados sobre o viés da ciência terrena, ao menos um primeiro momento. Marinês, que é médica homeopata, relembrou o fato de que a medicina atual é voltada para as doenças e não para a promoção da saúde, que existe uma indústria de fármacos e que existem interesses financeiros por detrás dessa indústria. Em outras palavras, ela disse que a medicina trata somente as doenças agudas, enquanto deveria tratar o indivíduo como um todo, com o seu fortalecimento e o cuidado com o corpo, mente e espírito. Marinês nos ensinou que a homeopatia lida justamente com o tratamento do princípio vital das pessoas. Importante relembrar que o fluido é a matéria e que dá a sua orientação é o sentimento e o pensamento de quem está emitindo ou manipulando, sendo fluido o que carrega esses pensamentos e sentimentos. Assim, o espírito é a causa e o fluido seu instrumento. Ok. Alguma pergunta, alguma dúvida? Aprovado o relatório? Silêncio, eu vou entender que sim. Vamos passar então para a leitura do livro A Gênese. Nós vamos estudar 2 artigos desse livro, tá? Estou mandando para vocês aí o link das palestras lá sobre história oral, tá aqui no chat, já mandei. Agora nós vamos começar a leitura desse texto. Tem um outro capítulo também. A gente vai entrar um pouco na questão das aulas de química. Vai falar lá da formação dos elementos, né? Da água, H2O, esse tipo de coisa. E que isso está relacionado com o princípio vital, que é o vocábulo que, por hora, nós estamos estudando. O Paty, aumenta só mais um pouquinho, fazendo favor? Aí, excelente. Tá aqui no começo mesmo, né, Adolfinho? Isso, isso. Pode ler? Uhum. Doutor, por favor, no livro, onde eu encontro? Bianca, você vai mandar o link do livro aí? Bianca? Não, eu tenho o livro. Desculpa, Paty. Eu tenho o Mano, livro. peraí. É esse Ela quer daqui, ó. saber, você quer saber qual que é o capítulo, né? Isso. Ah, capítulo Capítulo 10. 10. Ah, obrigada. Gênese orgânica. Obrigada, gente. Tá. Pode ler? Sim. Formação primária dos seres vivos.
tempo houve em que não existiam animais. Logo, eles tiveram começo. Cada espécie foi aparecendo à proporção que o globo adquiria as condições necessárias à existência delas. Isto é positivo. Como se formaram os primeiros indivíduos de cada espécie, compreende-se que, existindo um primeiro casal, os indivíduos se multiplicaram. Mas esse primeiro casal, de onde saiu? É um desses mistérios que entendem como o princípio das coisas e sobre os quais apenas se pode formular hipóteses. A ciência ainda não pôde resolver o problema. Pode, entretanto, pelo menos encaminhá-lo para a solução. Então, veja, gente, esse assunto, por exemplo, é uma questão da ciência, não é? Porque não está falando da formação do mundo espiritual, está falando da formação do nosso mundo, né? Ou do nosso planeta, no caso. Então, é um assunto da ciência. E aqui Kardec ele faz o quê? Uma análise à luz da ciência, né? Diferente, por exemplo, do texto bíblico. Então, quando a gente vai lá, agora não me lembro qual é, o Célio entende isso mais do que eu, né? Que parte que é lá da Bíblia, né? Que fala de Adão e Eva. Quer dizer, para a religião, né? É isso mesmo, é um casal, é Adão e Eva, ele foi feito do barro, muito a grosso modo da minha explicação aqui, mas é isso. E ela, Eva, foi feita da costela do Adão, então isso explicaria por que a mulher é mais frágil e, de certa forma, legitima a sociedade machista que foi criada a partir da leitura desse texto bíblico, da sua interpretação, como se a mulher fosse inferior ao homem, dependente dele, né? E aí vai, né? Então, aqui não, Kardec, já nesse primeiro momento, ele tá falando da ciência. Ó, a princípio pensava-se que era só um casal, mas como é que se explica isso? De onde que veio esse casal? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Quer dizer, mas ele está assim, ó, em sintonia com a ciência. E a gente vai estar observando nos próximos parágrafos, tá? Para mostrar que o Espiritismo ele é ciência. Então, ele não está ligado com texto religioso em questões relativas ao mundo material. Então, tudo que é relacionado com o mundo material, o Espiritismo ele fica do lado da ciência. Então, é muito estranho espírita defender hoje em dia, né, o chamado terraplanismo, ou que a Terra é plana. Quer dizer, isso, gente, não tem nada de científico, né? Nós já aprendemos, através da ciência, que a Terra é redonda. Na verdade, se for ver certinho, nem é redonda, né? Mas a gente fala redonda, né? Mas assim, o formato não é, se você for pegar o conceito de redonda, não é redondinha, né? Bom, mas enfim. Então, o Espiritismo, ele jamais defenderá o terraplanismo. Ele jamais defenderá a ideia, né, de Adão e Eva. Jamais. Por quê? Porque é uma ciência, né? Agora, por outro lado, quando você pega, assim, por exemplo, o Sermão da Montanha, é um dos clássicos, né? Você vai ouvir um pastor falando do Sermão da Montanha, vai ver um padre, orador espírita, não tem muita diferença que eles estão falando. Porque é um conteúdo moral, né? É claro que o espírita, se ele falar alguma coisa relacionada com a vida espiritual, é um apêndice. Mas, normalmente, quando a gente vai falar de caridade, de amor, né, de perdão, tanto o espírita, como o evangélico, como o católico, o comentário vai ser muito parecido, né? Então, aí, nesse sentido, o espiritismo é uma religião, né? No sentido de falar do quê? De valores morais, né? Do amor ao próximo, de paciência, etc. Aí ele vai ficar do lado da religião, né? Então, o espiritismo é uma religião, só que ele também é uma ciência, né? E o campo da ciência, nesse particular aqui, é muito diferente do campo religioso, né? Sobre a formação da Terra. Ok? Podemos continuar?
Luquinha, Oi, oi, posso falar? pode? É interessante que no começo da Gênesis, Kardec comenta, deixa eu ver se eu acho a página, que ele comenta que no início os homens, eles, no livro, Papel da Ciência na Gênese, ele comenta que essa história, né, de Adão e Eva, ela se constituiu por quê? Porque o homem não tinha capacidade também de, com fatos, né, compreender tudo isso, né? E então, de certa forma, ele falou que havia algum significado que se perdeu com o tempo, né? E ele fala também que hoje, né, é, a ciência prova, né, com fatos, né, exatamente o contrário, e que, né, uma religião que, se mantiver no passado, ela não vai se sustentar. Né? É muito interessante. É no capítulo 4, né? Mais ou menos do 1 ao 7, é, o Kardec faz uma explanação sobre isso. É muito, muito interessante, porque ele não, lógico, ele dá um sentido, né, do porquê a necessidade da humanidade, em princípio, né, é, passar por essa historinha, né? Porque, na verdade, é feito a gente, o pai falar para o filho, você nasceu da cegonha, né? Porque não tem quando não tinha. Hoje não, né? Hoje é diferente, né? Mas naquela época, mais ou menos isso. Então, se puderem dar uma lida, é muito interessante, porque completa o que a gente está estudando hoje, né? Ok. Obrigado, viu? Vou ler, com certeza. Pode ler aqui, Adolfo? Por favor. É esta questão primordial que se apresenta. Cada espécie animal saiu de um casal primitivo ou de muitos casais criados, ou, se o preferirem, germinados simultaneamente em diversos lugares? Esta última suposição é a mais provável. Pode-se mesmo dizer que ressalta da observação. Com efeito, o estudo das camadas geológicas atesta nos terrenos de idêntica formação e em proporções enormes a presença da mesma espécie em pontos do globo muito afastados uns dos outros. Essa multiplicação tão generalizada e de certo modo contemporânea fora impossível com um único tipo primitivo. Então, está vendo que ele fala que a última teoria é a mais provável, não é? E nós ainda, a ciência ainda está estudando isso. Ainda é teoria, né? Quer dizer, ainda não foi comprovado cientificamente por falta de elementos, né? Materiais, né? Eu diria que por falta de documentos, né? Ou fontes. Na verdade, vestígios, né? Então, as teorias que existem é com base nos vestígios que foram encontrados, né? Do ponto de vista científico. E essa parece não, essa é a versão que é mais aceita, né? Cientificamente falando. Mas olha o cuidado dele. Essa parece ser a mais aceita. Quer dizer, respeitando até mesmo que o posicionamento da ciência. Porque talvez algum espírito superior pode ter dito para ele, olha, foi assim, assim, assim. Bom, mas como isso ainda, para a ciência, é uma teoria, então vamos deixar assim. Né? Com o tempo, nós vamos descobrir. Mas por hora, deixa assim.
Então, aqui ele fica com a ciência, né? Com esse cuidado, sem querer, não, é isso, não. Então, assim, que é possível, né? Então, tem diferença. Vamos lá? Do outro lado, a vida de um indivíduo, sobretudo de um indivíduo nascente, está sujeita a tantas vicissitudes que toda uma criação poderia ficar comprometida, sem a pluralidade dos tipos, o que implicaria uma imprevidência inadmissível da parte do Criador Supremo. Aliás, se num ponto um tipo se pode formar em minutos, outros pontos ele poderia formar igualmente por efeito da mesma causa. Tudo, pois, concorre a provar que houve uma criação simultânea e múltipla dos primeiros casais de cada espécie animal e vegetal. Pode continuar. A formação, a formação dos primeiros seres vivos se pode deduzir por analogia da mesma lei em virtude da qual se formaram e formam todos os dias os corpos inorgânicos. À medida que se aprofunda o tipo das leis da natureza, as engrenagens que de início pareciam tão complicadas vão simplificando e confundindo na grande lei de unidade que preside toda a obra da criação. Isso se compreenderá melhor quando estiver compreendida a formação dos corpos inorgânicos, que é o degrau primário daquela outra. Gente, se alguém quiser falar alguma coisa, essa parte eu acho que, por enquanto, não precisa fazer comentário, né? Mas se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, vocês vão falando. Eu estou esperando chegar no ponto que está mais relacionado com o estudo. Mas eu acho importante a gente fazer essa leitura, tá? Dolfinho, Para refrescar a memória. Oi. eu estou com a gente atualizada. Eu não sei se pode ajudar, mas tem duas observações aqui ao pé da página, né, referente ao que foi lido, das teorias científicas prevalecentes na época de Kardec. Você quer que eu leia? Pode, não tem problema não. A única coisa que me assusta na sua fala é quando você diz assim, eu estou com a Gênese atualizada. Não, Eu não entendi. entendi isso, não. Não, Quem que Não não. atualizou é essa ela? nota Ai, aqui, ó. não. Tem uma nota aqui também. Não sei se é essa. Vamos ler, Paty? Ó, que na verdade estava referindo, acho que ao parágrafo anterior, tá? Segundo Charles Darwin, naturalista britânico, o autor sobre a origem das espécies por meio da seleção natural, de 1859, as espécies teriam evoluído pelo processo de seleção natural, ou seja, os indivíduos mais aptos a sobreviver em um determinado ambiente apresentam mais probabilidade de gerar uma prole que herde suas características genéticas, que por sua vez imperceptíveis mutações genéticas de geração em geração. Ao longo de séculos, o acúmulo das pequenas mutações genéticas acaba resultando em grande modificação e aperfeiçoamento se compararmos com a primeira geração daquela espécie, podendo surgir até novas espécies bem diversas da primeira. A teoria mais aceita atualmente é então em que todas as espécies do planeta estão de alguma forma interligadas, das mais simples às mais complexas. Era isso, Lucélia? Do seu? Eu acho que em essência vai ser mais ou menos isso mesmo. Os conceitos prevalecentes, né, no século XVIII. É mais ou menos isso. E, ó, quando editar o vídeo, retira, viu? A gente é atualizada. Desculpa. Não, é que muda, eu acho que de versão para versão muda um pouco a linguagem, né, que eles usam também. Mas eu Mas acho que a Luciana está querendo dizer o seguinte, que tem um debate hoje no movimento espírita, nós não vamos entrar nesse debate aqui por enquanto, não. Depois eu explico por quê. Mas tem um debate no movimento espírita que tem uma brasileira que mora nos Estados Unidos, ela fez uma viagem até a França, teve acesso a alguns documentos, ela volta para a Argentina e escreve um livro
onde ela afirma que a a atual versão do livro A Gênese, né, ou a última edição, ela foi adulterada. Né? E aí ela mostra alguns pontos dos quais afirma dessa adulteração, com base na documentação que ela levantou, né? Portanto, a gente deve utilizar não a última edição, e sim a anterior. Aí começou um debate que alguns espíritas se manifestaram dizendo que não viram nenhuma contradição nessa última edição do livro, né? E que, portanto, não há alteração. A alteração que foi feita foi para o próprio Kardec. Então, o debate é esse. Se foi Kardec que fez as alterações da edição que nós conhecemos, do livro A Gênese, ou se foi uma outra pessoa que fez isso, porque a última edição ela foi publicada com uma data, né, quando Kardec já havia desencarnado. Então, supostamente, se ele desencarnou, não foi ele. Né? Então, esse é o debate que está acontecendo no movimento espírita. Se a edição que nós temos do livro A Gênese, se é a edição correta ou não. Né? Então, não vamos entrar, por enquanto, nesse debate, viu, gente? E, por enquanto, nós vamos continuar estudando essa edição mesmo. Por quê? Porque para a gente mudar, primeiro a gente tem que estudar, tem que analisar. Não é? Não é sair concordando com quem escreveu ou quem pesquisou. Até porque agora estão aparecendo pesquisas, né, que não corroboram o trabalho dessa autora brasileira que vive na Argentina. Então, hoje já aparecem outros documentos que dão indícios de que a edição atual do livro A Gênese foi Kardec mesmo que fez as alterações. Então, enquanto houver esse debate em curso, nós vamos esperar. Né? Até vai chegar um ponto, que eu acho que a gente vai ter que fazer isso, pegar as duas edições, comparar, pegar tudo que esse pessoal está escrevendo, para nós chegarmos a uma conclusão. Né? E isso eu falo, mas até como historiador, né? Esse é o trabalho. Agora, a gente não pode deixar de usar a atual edição do livro A Gênese só porque houve uma publicação dizendo que não. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as fontes. Né? Aí eu falo como historiador. Por que muito cuidado? Porque não é assim tão simples. Você chegar aí e falar assim, esse livro que você está lendo aí, foi adulterado. Aí você vai perguntar para pessoas que são especialistas na aula de Allan Kardec. E a pessoa, não tem nenhuma contradição nessa versão da Gênese. Então, como é que fica? É o papel de ciência. Né? Viu, Lucélia? Não tem nenhum erro. Se, de repente, o grupo que estuda a Gênese na segunda-feira está usando a anterior e não a atual, também não tem problema, o mesmo livro. Né? Só que assim, a gente não pode mudar só porque viu um livro. É aquilo que nós falamos outro dia. Não é porque um autor trouxe, o que ele está falando é verdade. Então, mais autores têm que corroborar com ele. Mais pessoas têm que ter acesso a esses documentos para poder analisar. Do contrário, gente, é um ponto de vista. Né? E ciência ela não é feita de ponto de vista. Certo? Então, por hora, nós vamos continuar estudando o mesmo livro que a edição atual. Até chegar o momento que nós vamos estudar isso, porque eu não fiz esse estudo ainda, e não fiz porque eu estou esperando um pouco, eu acho que agora é cedo, né? Porque o debate está em curso, e a gente tem que esperar um pouco, porque não é uma coisa para você tomar partido, porque eu já entendi assim, o que um grupo defende, o que outro grupo defende. E nosso papel não é tomar partido. Eu concordo com esse grupo ou com aquele grupo. Não. Tem que analisar as evidências, né? Tem que analisar as fontes. E não seguir fulano ou beltrano. Né? Eu acho que é trabalho de cientista. Né? E puxando a sardinha. Tem que fazer trabalho de historiador. Então, por hora, a gente vai continuar usando o mesmo livro. Tá? Mas não impede, claro,
de pegar a edição anterior e trazer comentários. Isso enriquece, tá? Não vai ter nenhum problema, não. Certo? Porque a gente não vai, assim, entrar nessa polêmica agora. Porque para entrar na polêmica, a gente tem que primeiro estudar. Se a gente não tiver esse cuidado, então nós vamos estar fazendo o mesmo do que esses autores que o Espírito dita um livro, ele vai lá e publica. Calma, calma. Não é assim. Tá bom? Eu não sei se eu estou me fazendo entender, viu, gente? Eu não Ô, estou colocando... Delfim, Oi. tá, sim, eu já tinha lido a outra, né, o que eles falam que foi dado, e não há nada significativo, entendeu? Eu acho que precisa de um estudo mesmo mais profundo e não devemos tomar nenhum partido, porque parece mais uma tempestade num copo d'água, né? Eu citei essa que por acaso estava aqui, né? E eu peguei, mas eu também eu tenho a mesma posição que você, sabe? A minha impressão foi assim, né? Ó, bom senso, né? Muito bom senso, né? Mas se você não, qualquer um de nós aqui, se tiver da outra, da anterior, da edição anterior, se trouxer algo diferente dessa edição que nós estamos estudando, isso é bem-vindo para o nosso estudo, tá? A gente só não vai falar assim, ó, não, eu estou com a versão atualizada. Eu acho que essa afirmação é um pouco perigosa, né? Uhum. Atualizada, por enquanto, é a última que a gente tem, né? Agora, mas qual que é a correta? É essa que a gente tem ou a anterior? Então, para a gente poder responder essa pergunta, a gente tem que analisar. Pegar a anterior, edição anterior, com a atual, com a última, né? Observar quais os pontos que as pessoas estão levantando, fazer uma análise disso, para aí sim chegarmos a uma conclusão. Aí depois a gente pode falar, não, nós chegamos a essa conclusão por isso, acreditamos que é assim, por isso, né? Que a gente não pode pegou um livro, o autor está falando que mudou, então mudou. Então agora esquece um livro que eu estudei por 40 anos ou mais, esquece que ele não serve. Serve ao outro. Não, gente, calma, não é assim que funciona a ciência, não. Né? Muita calma nessa hora. Eu não estou Delfim, dizendo que essa brasileira que vive na Argentina está errada. Estou dizendo isso não. Tá? Mas tem que ter mais pesquisas que corroborem com a pesquisa dela. Isso sim, falando como historiador. Porque não é só um documento, não é só uma fonte que você vai mudar uma obra que é estudada, né? Pelo menos no meu caso, há mais de 40 anos. Né? Uma obra que tem está fazendo agora 150 anos, gente. 150 ou 160? Acho que é 160, né? Bom, agora de cabeça eu não me lembro. Mas 150, 160. Quer dizer, esse livro não foi publicado esse mês, não foi publicado esse ano, nem o ano passado. Não é? Então, os espíritas vêm estudando o livro A Gênesis há muito tempo. E ninguém nunca encontrou nada, porque eu não conheço. Até então, ninguém que questionasse o livro. Agora já estão questionando até o céu e o inferno. Né? Eu respeito esse pessoal que questiona. Eu acho que eles estão fazendo o papel deles. Eles não estão errados. Mas a gente tem que usar o quê? Critério científico. Enquanto não houver, isso é ponto de vista. Tá? Enquanto não houver uma comprovação científica, e nesse caso a gente não precisa consultar os espíritos, que não é algo para consultar espírito, porque a história é uma ciência, né? Também não impede da gente consultar, mas aí é a opinião do espírito que está falando. Né? O que a gente precisa mais são o quê? Das evidências, né, das fontes. Mais das fontes do que, nesse caso, a opinião do espírito.
mas a gente não pode consultar? Pode, claro que pode. Né? Vai ser mais uma evidência, vai ser mais uma fonte. Mas essa história, só porque o espírito fulano falou, então agora é assim? Não, isso não é ciência. Viu? Com todo o respeito que eu tenho por todos os espíritos, todos, sem nenhuma exceção. O que Allan Kardec nos ensina é que tem que ter o quê? Seguir uma metodologia científica. O trabalho que ele fez. Então nós temos que seguir o nosso querido codificador. Tudo bem? Outra vez, Sim. segunda-feira, a gente Hum, faz o estudo da gente. Já hum. leu uma grande parte. E até agora não há nada diferente. Vamos ver, mas não há nada diferente. Entendeu? Porque veja assim, ó, o que tem? Quando ele faz uma nova edição, tem algumas coisas que ele tira, acrescenta outras, base nas pesquisas que vai fazendo. Né? Para isso serve que fazer uma nova edição, que é o que? É revista e atualizada. Mas quem faz a revisão, quem que atualiza? É o autor. No caso, quem que é o autor? Allan Kardec. A grande discussão é, bom, qual que é a diferença, ou quais as diferenças? Ele tirou algumas coisas de uma edição para outra. A questão é, por que ele tirou isso aqui e aquilo ali? Essa é a questão. Né? Teoricamente, ele tirou porque ele melhorou a redação do texto. Por isso que ele fez, por isso que um autor ele atualiza um texto, né? Com base nas pesquisas, no que ele vem estudando, no que ele vem apreciando. Então, ele vai atualizando o texto dele. Isso é muito natural. Né? Atualizar um artigo, um livro. Né? Agora, normalmente, quem faz isso é o autor. E, no caso, o autor é Allan Kardec. Então, a questão é, porque a alteração que existe é nesse sentido. Por que essa parte aqui não consta mais? Né? Essa que é a discussão. É o que está por trás disso. Não é nem o que foi retirado ou não. Né? O mais importante é por que essa parte não está na obra. Se muda o sentido, se não muda, o que está em jogo. Aí, eu não estou querendo assim, entrar no mérito, porque não é o objetivo nosso, né, desse grupo, pelo menos por hora. Mas eu posso depois, se vocês quiserem, passar assim, um pouco do material que eu já tive acesso. Né, e que eu considero que ainda é cedo para a gente aprofundar sobre isso. Por quê? Porque tem gente que está lá, tem gente que está na França, tem gente que está mantendo contato lá com pesquisadores franceses, tudo por conta desse livro dessa brasileira que mora na Argentina. Então, quer dizer, tem muitas pessoas pesquisando, e isso é bom, né? E depois a gente vai ver o resultado dessas pesquisas, tá bom? O bom mesmo é poder ir lá, né? Fazer uma viagem para a França, mas eu não vou poder fazer isso tão cedo, então vamos esperar, vamos aguardar. Tudo bem? Então vamos lá, Paty. A química considera elementares umas tantas substâncias como o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono, o cloro, iodo, o flúor, o enxofre, o fósforo e todos os metais. Combinando-se, elas formam os corpos compostos, os óxidos, os ácidos, os álcalis, os sais e as inúmeras variedades que resultam na combinação destes. A combinação de Aqui, dois. só um minutinho. Aqui me parece, o que ele chama aqui de azoto é o nitrogênio. Tá? Tá. E também me parece o que ele está falando aqui, só que não é azoto, mas é nitrogênio. E parece que até hoje esse texto tá legal. Parece que isso ainda é assim. Né? Se bem que os principais é o oxigênio, o hidrogênio, acho que é o carbono, né? Tem um outro quarto, que eu de cabeça eu não me lembro. Mas são 4 que eles falam que tem. A partir desses 4 elementos
é que monta a tabela periódica. Vão combinando eles, vão surgindo outros e vão combinando, né? Me parece que esse parágrafo não está assim, desatualizado, não. É só o azoto, é o hidrogênio. Né? Se eu não estou enganado. Mas depois, se tiver alguém que possa confirmar isso para nós, é bom. Né? Confirmar esse parágrafo. Se mantém, se é isso mesmo, se mudou, o que mudou. Viu? Se tiver alguém depois que puder checar isso para nós, alguém que gosta de química, será bem-vindo. Vamos lá, Paty. Continua. A combinação de dois corpos para formar um terceiro exige especial concurso de circunstância, seja um determinado grau de calor, de sequidão ou de umidade, seja o movimento ou o repouso, seja uma corrente elétrica e etc. Se essas circunstâncias não se verificarem, a combinação não se operará. Pode continuar. Quando há combinação, os corpos componentes perdem a sua propriedade característica, enquanto o composto que deles resulta adquire outras, diferente das daqueles. É assim, por exemplo, que o oxigênio e o hidrogênio, que são gases invisíveis quimicamente combinados, formam a água, que é líquida, sólida ou vaporosa, conforme a temperatura. Na água, a bem dizer, já não há oxigênio nem hidrogênio, mas um corpo novo. Decomposta essa água, os dois gases, tornados livres, recobram as suas propriedades. Já não há água. A mesma quantidade desse líquido pode ser, assim, alternativamente decomposta e recomposta ao infinito. Bom, gente, esse parágrafo é muito importante. Eu pergunto para vocês, ele está claro? Quem que explica para nós esse parágrafo, por favor? Esse é muito importante. Queria que alguém explicasse ele para nós. Por favor. Se quiser, a gente até lê novamente. A gente já está acabando a reunião, nós vamos parar nele. O item 5. Ninguém se atreve a explicar ele? Nem um pouquinho? Mamãe mandou eu escolher esse daqui. Não? Bom, pelo que eu entendi, ele está falando que os compostos podem formar um novo elemento se juntados, ou depois que eles separam, eles voltam a ser o que eram originalmente, né? Mas que, por exemplo, aqui deu o exemplo da água, né? Que juntando cadê? Esqueci. O oxigênio e o hidrogênio, aí ele forma água. Só que a água, se você for olhar o composto dele, é diferente. Não é um gás. Não é um gás, exatamente. Então, tipo, Perfeito. não é porque juntando dois gases vai dar um outro gás, né? Tipo, ele pode alterar a sua forma. E depois pode E depois voltar. pode voltar a ser um gás, mudando a forma da água, né? Separando, os compostos, ele pode voltar a ser o que era originalmente. Perfeito, gente. É isso mesmo. Tá claro, né? Quer dizer que os elementos, naturalmente, na natureza, eles são transformados. O homem em laboratório faz a mesma coisa, pesquisador. Né? Então, ele trabalha, por exemplo, ele pega lá dois elementos de hidrogênio com um de oxigênio. Ele faz essa experiência em laboratório. Né? Transforma-se em água. Depois ele separa esses elementos. Né? Aí volta o quê? Aí, tanto o hidrogênio como o oxigênio. Então, nós estamos falando em composição e decomposição de corpos. Né? Isso também acontece com o corpo físico. Isso também acontece com o corpo dos animais e dos vegetais, tá? que é matéria orgânica. Então, por exemplo, um animal quando morre, né, no meio do mato, que entra em estado de decomposição,
Ali, depois que ele se decompôs, né, parte do que foi decomposto ali, a ideia que eu acho que explica nesse capítulo, parte do que foi decomposto ali vai formar o quê? Uma nova planta, né? Ou pode se combinar, dependendo do local, com a terra, com barro, com argila, e com o passar do tempo, pode se petrificar, se transformar em rocha, né? E depois, com o tempo, a mesma coisa. Então, isso acontece, segundo Allan Kardec, desde o fluido cósmico universal, na sua, na sua parte mais primitiva ou mais pura, né, que é imponderável, só os espíritos superiores têm acesso a ele, até a matéria ponderável, que são os homens, os animais, as plantas e os minerais. Então, isso acontece com a matéria naturalmente, né? Então, a natureza é um laboratório, né? Porque essas transformações acontecem sem a ação do homem. O planeta está vivo. Então, surgem novos animais, e continua aquele ciclo lá dos animais, da teoria de Darwin. Então, surgem novas espécies, e algumas espécies estão em estado de extinção. E somar a tudo isso, tem a ação do homem na natureza, também corrobora para que surjam novas espécies de planta, novos tipos de animais, e que outros tipos também possam o quê? Desaparecer. Na medida que vai mudando a temperatura do planeta, na medida que vai chovendo mais ou chovendo menos, né? Na medida que aumenta o calor do planeta, né? Então, isso tudo faz com que exista o quê? Uma mudança. E que, inclusive, essa mudança também acontece com o nosso corpo físico. Então, assim, é uma notícia triste. Cabelo. Cabelo hoje, gente, é adereço. Não precisamos mais de cabelo, né? Até quem trabalha na zona rural usa chapéu, boné. Quer dizer, não fica tão exposto assim, né? Então, assim, o cabelo que servia para proteger a nossa cabeça por causa do sol, lá na época da pré-história, hoje é só adereço. Então, com o tempo, as novas gerações, elas não vão ter mais cabelo. Não será necessário, não é? Por quê? Porque nós não ficamos mais em contato com o sol o dia inteiro, né? Mais alguém quer falar alguma coisa? Nós vamos parar por aqui, viu, gente? Alguém quer aproveitar os minutinhos aí? Fazer um comentário, uma pergunta? Concordar, discordar? Não? Ninguém vai falar nada? Hoje vocês estão acanhados. Tá bom. Eu tinha conversado com vocês outro dia sobre o Classroom, mas eu mandei esses vídeos com vídeos de evocação de espírito. E eu achei assim, que alguém fosse interessar, fosse comentar. Como ninguém comentou, então eu coloquei no grupo, primeiro no caso da Paulene. Então tá aí no WhatsApp, mandei pelo WhatsApp. Tem o link, né, de todos os vídeos, quando foi só entrevista através de áudio, o MP3 à disposição, tá? A transcrição à disposição. Então é um material que, claro, não é que precisa ver de uma vez, mas aos poucos eu gostaria que vocês fossem entrando em contato com esse material, tá? Isso faz parte. Nós, infelizmente, não vamos assistir vídeo aqui no sábado de manhã. Esses vídeos, não vamos, né? E essas transcrições, a gente também não vai estar lendo elas. A gente pode, assim, eventualmente, pegar um trecho ou outro de uma transcrição ou outra. Mas a gente não vai analisar novamente aquilo que nós já fizemos no grupo, tá? Então, quem não, na época não participou, aos poucos, vão entrando em contato com esse material, tá bom? Isso é um pedido meu. Tudo bem? Então, eu vou pedir para o Vitor Hugo, você faz a prece para nós, Vitor?
Assim, Adolfinho, eu acho que a Maria Inês quer fazer uma pergunta, ela tá com a mão levantada. Pode. Desculpa, Maria Inês, não vi. Sim, também não quero prolongar o tempo, não. Não, Mas tá, é que tá bem. eu assisti a Adolfo, mas assim, eu tenho uma dificuldade para entender aquilo que você falou, né? Entrevistar o espírito da Paulene, ela viva em outro lugar, né? Então eu tenho uma dificuldade no entendimento disso aí. Mas eu acho que isso aí é uma discussão para outro dia, outra hora, que eu assisti tudo, mas não consigo, assim, entender. Entendi. Allan Kardec, nós aqui não inventamos a roda, viu, Maria Inês? Aqui nós seguimos, tudo está na obra de Kardec. E, de fato, isso não é uma coisa assim muito comum no movimento espírita. Muito embora isso aconteça em reunião, e às vezes a pessoa nem fica sabendo, né? Então, a gente faz a ficha lá de uma pessoa, né? Eu sei de um caso, de um sobrinho meu. Na época, eu estava até internou ele no hospital Allan Kardec, né? Dependente químico. E passamos um momento assim, muito difícil com esse sobrinho. Graças a Deus, hoje ele está bem. Mas teve um dia que nós levamos a ficha dele no centro e fizemos irradiação. Aí, depois da segunda parte, né, ele incorporou, não deu o nome, mas, assim, na medida que foi conversando, nós fomos conversando com ele, eu não tenho dúvida, era ele. Ele contou a história dele, né? Só que não se identificou. Mas foi meu sobrinho que estava lá na reunião. Isso foi feito na época de Kardec. E a gente encontra na Revista Espírita. Depois eu vou trazer o texto, talvez a gente até estude ele. E como é um artigo só, acho que vale a pena, né? Aí o que Allan Kardec faz? Ele pega um companheiro, vai para a casa dele, aí eles evocam esse companheiro, começam a fazer perguntas. E é muito interessante, né? Porque mostra algumas coisas. Primeiro, é um espírito. Então, não é o espírito que se comunica, é o espírito. Bom, nesse caso, o que houve? O espírito se afastou do corpo físico, né? Houve um desdobramento. Nós sabemos que isso acontece, que isso é possível. Ora, se ele pode comunicar e se ele se afastou do corpo físico, ele pode sim ir no centro espírita, né? Nós sabemos de casos, por exemplo, que aí já não é um pouco diferente, mas Eurípides Barçanufo, na época da Primeira Guerra Mundial, quando eles assinaram o Tratado de Versalhes, que foi o documento que sacramentou o fim da Primeira Guerra Mundial, Eurípides assistiu. Aí em Sacramento ele foi o primeiro a dar notícia, porque naquela época não tinha internet, gente. Entendeu? Então, até a notícia chegar no Brasil, demorou uns 3, 4 meses para a notícia chegar no Brasil. E ele falou no mesmo dia, porque ele foi lá no local e assistiu. Tá certo? Ele não se comunicou lá, não falou nada, né? Mas ele estava lá. Quer dizer, isso acontece, né? E no caso desse menino, por exemplo, meu sobrinho, nós evocamos ele indiretamente. A gente falou o nome dele, começamos a orar para ele, não é? Então, assim, nesse momento, é uma evocação indireta. Não é que na reunião, nós queremos que se comunique o fulano. Não, ele foi lá. Agora, tanto você faz uma evocação indireta, que é esse caso, você leu a ficha da pessoa, às vezes a própria pessoa vai e se comunica, ou você pode também, e é o que nós fizemos, nós estamos fazendo uma pesquisa, então gostaríamos de entrevistar a Paulene. A Paulene se encontra? A Paulene se encontra. Podemos entrevistá-la? Sim. Aí começa a entrevista. Quer dizer, isso foi feito na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Kardec fez isso. E tinha um fim, né? Tinha um objetivo. E qual era o nosso objetivo? A gente queria saber se era espírito, se ela teve a mesma impressão que ela teve como encarnada. E como encarnada ela sentia. Ela descrevia o que sentia. E em espírito, ela fala a mesma coisa, né? E é isso que a gente queria saber. Se ela também sentia isso em espírito. E ela sentia, né? Mas depois a gente vai aprofundar, claro, né? Eu sei que tem gente que não concorda, acha errado,
Mas se Allan Kardec fez, nós fazemos também. Porque ele é o codificador. O que a gente não faz é ficar inventando coisa que outra pessoa fez, não é? E que não é prática espírita. Aí a gente fica um pouco mais receoso. Tá bom? Obrigada. Imagina. Eu mandei aí no chat, Maria Inês, depois se você quiser eu mando o link no grupo também. Tem um capítulo que Kardec dedica só para falar sobre a evocação dos vivos. Obrigada, Vitor Hugo. Imagina. Provavelmente nós vamos estudar esse capítulo aí, viu, Vitor Hugo? É que quando a gente manda aqui no chat, a hora que desliga, aí sai tudo, né? Não fica. As mensagens não ficam. Seria legal mandar no zap. Você sabe o que eu faço quando eu coloco no YouTube? Eu vou mandar lá. Na descrição do YouTube, todas essas indicações aqui, eu coloco lá. Legal. Você pode observar todos os vídeos que tem você vai ler na descrição. Reunião, luz e amor, não sei do que. Aí tem lá um texto, né? E embaixo o endereço. Às vezes não tem o endereço eletrônico, mas tem assim, ó. A Gênesis, capítulo tal, item tal. Aí só você ir no livro A Gênesis, capítulo tal, item tal. E tem alguns que tem até a mesma fonte, www.com.br. Tá? Então, tudo que a gente coloca no chat vai na descrição. Por isso que eu sempre, quando eu coloco, tem vídeo novo, pego o vídeo novo e leio a descrição. Então, tudo que está sendo compartilhado aqui vai estar lá na descrição. Ok? Tá, joia. Obrigada, gente. Então, vamos lá, Vitor Hugo. Peço até desculpa, gente, que agora até passamos um pouquinho. Vamos lá, então. Tá com barulho aqui no fundo, não vai atrapalhar não, Adolfinho? Não. Não? Tá ótimo? Beleza. Então vamos agradecer a Deus, aos bons espíritos que aqui estão neste momento, nos inspirando, para que consigamos entender um pouco mais desta obra densa e profunda que nos foi deixada pelo mestre Allan Kardec. Que Jesus possa nos abençoar, envolver nos seus fluidos amorosos, de ternura, de carinho e de cuidado. Que Deus nos abençoe para que possamos, a cada dia, sermos um pouco mais desses bons homens que o Espiritismo nos ensina a ser. Que assim seja.